Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de uma curiosidade. Muitos eventos chaves da restauração aconteceram no equinócio. Ontem, dia 20 de março, foi o equinócio de 2025. O equinócio, ele é um fenômeno astronômico que ocorre 2 vezes por ano. Por volta do dia 20 de março, ocorre o equinócio da primavera e no dia 22 de setembro, o equinócio de outono. O equinócio é quando o dia e a noite eles têm praticamente a mesma duração em todo o planeta. Isso porque neste momento, no equinócio, o Sol se posiciona exatamente sobre a linha do Equador, iluminando igualmente os hemisférios norte e sul. O termo equinócio vem do latim aequus, igual, e nox, que é noite, simbolizando esse equilíbrio entre luz e escuridão. Desde as civilizações antigas, os equinócios eles marcam momentos importantes no ciclo agrícola e religioso. Eles representam renovação, colheita, equilíbrio, novos inícios. Esses povos do passado eram observadores habilidosos do céu noturno e dos movimentos do sol. O equinócio ele regula nessas culturas antigas o ciclo sazonal de plantio, de crescimento e de colheita. O ano lunar solar de 364 a 365 dias era dividido em duas metades iguais de 182 dias, com os equinócios ajustados 90 dias antes e depois dos solstícios. Eu tive recentemente no México, visitei as pirâmides em Teotihuacan e a principal avenida do local, ela é conhecida como a Calçada dos Mortos, e a Pirâmide do Sol foram orientadas em um eixo de cerca de 15,5 graus a leste do norte verdadeiro. E esse alinhamento não é acidental, ele corresponde às datas em que o Sol se põe ou nasce em posições específicas no horizonte, incluindo o equinócio, sugerindo uma conexão com eventos astronômicos cíclicos. Muito interessante isso, não é? Povos posteriores aos criadores lá da pirâmide, eles foram influenciados também por essa cultura, que observava os céus. E eles celebravam, isso é muito claro nas descobertas que foram feitas, o equinócio e os solstícios, mostrando que esse conhecimento provavelmente tinha uma raiz muito mais antiga. Aliás, uma coisa, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Essa peça é uma réplica, de uma pedra muito maior. É um monumento asteca, não é o calendário maia, tá bom? Esse daqui é um monumento asteca, que também é um calendário, não de dias e semanas como a gente tem, mas ele representa um tempo cíclico de eras do mundo, da cosmologia asteca. No centro, como vocês podem ver aqui, está o deus deles, o deus do sol, que está com essa língua para fora, porque representa sacrifício, e eles acreditavam que tinha 4 sóis que já tinham acontecido, e o 5º sol ele viria para destruir tudo. Mas o que eu quero falar para vocês não é da cultura asteca, da cultura maia, é mostrar que existe um padrão nessas civilizações antigas de dar muita importância para os equinócios, para esses eventos que acontecem no céu. E isso se vê não apenas aqui na cultura do Novo Mundo, mas lá também na cultura do Velho Mundo. Os egípcios, os babilônicos, todos celebravam diretamente os equinócios. Os antigos israelitas, em seu calendário, em suas festas sagradas, eles estavam fortemente ligados aos ciclos solares e aos ciclos lunares. Por consequência, estava alinhado aos equinócios e aos solstícios em muitos casos. Bom, eu estou mencionando a palavra solstício, e eu não estou explicando o que é. Então, deixa eu dizer para vocês que o solstício é uma data, na verdade são 2 datas no ano, em que o Sol atinge o maior grau de afastamento angular do Equador.
E isso vai ocorrer mais ou menos no dia 21 ou 23 de junho. Esse vai ser o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. E o 21 ou 23 de dezembro, que é o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Na prática, o dia ele fica mais longo do que a noite no solstício de verão, e a noite fica mais longa do que o dia no solstício de inverno. Voltando para os israelitas. Eles usavam um calendário baseado na lua para contar os meses e baseado no sol para ajustar os anos. E aí eles tinham cerca de 29 ou 30 dias no mês. Como o ano lunar, cerca de 354 dias, é mais curto que o solar, de 365 dias, eles usavam meses intercalados de tempos em tempos para manter as festas nas mesmas estações do ano. Isso fazia com que as principais festas religiosas que eles tinham ficassem, de maneira geral, próximas de eventos sazonais fixos, como o equinócio de primavera. Uma pausa rapidinho. O calendário solar civil de Israel, que regulava o ano agrícola, começava no equinócio de outono, como eu falei para vocês, e ele foi herdado, muito provavelmente, do Antigo Egito, onde ele era calibrado de acordo com as pirâmides, né, a orientação das pirâmides. As evidências do livro de Mórmon mostram que Leí, o primeiro profeta mencionado no livro de Mórmon, ele entendia isso, né, sobre o equinócio. E os nefitas, o povo do livro de Mórmon, acabou se adaptando de forma parecida. Tem também mais uma curiosidade, que o livro etíope de Enoque é baseado em um calendário solar fixo, calibrado no equinócio de outono, que alguns acreditam ter sido o calendário de Israel antes deles serem capturados pela Babilônia. De qualquer forma, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que os antigos israelitas usavam sim o sol e o equinócio. Então, deixa eu mostrar algumas coisas sobre isso. A Páscoa, né, o Pesach, e a festa dos pães ázimos, duas festas importantes para os judeus até hoje, eles ocorriam no primeiro mês do ano religioso, o Nissan, logo após o equinócio da primavera. Eles marcavam o início do ciclo agrícola, a libertação do Egito e a renovação espiritual. Temas que têm muita afinidade simbólica com o renascimento associado ao equinócio que outras culturas celebram. O Ano Novo Civil, o Rosh Hashanah, e o Dia da Expiação, o Yom Kippur, a Festa dos Tabernáculos, o Sukkot, ocorriam no 7º mês, geralmente perto do equinócio de outono. Essas festas marcavam a colheita final, o arrependimento, a renovação da aliança de Deus, todos temas simbólicos de fim de ciclo, de equilíbrio. Agora que você entendeu sobre o equinócio e o simbolismo das culturas antigas, inclusive o povo do convênio, quero falar para vocês sobre eventos chaves da restauração do Evangelho nessa última dispensação. Eu estou baseando esses comentários num artigo escrito por V. Garth Norman, que é um arqueólogo, um arqueoastrônomo, né? Além de arqueologia, ele estuda como que as antigas civilizações olhavam o céu, interpretavam. E eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram ler o artigo original em inglês, tá certo? Na primavera de 1820, Joseph Smith teve a primeira visão, ou a primeira visitação, porque Deus, o Pai, apareceram ao jovem profeta. Foi uma teofania incrível, inaugurou essa última dispensação que nós vivemos, mas, embora tenha sido um evento tão marcante, nós não temos a data exata que ela aconteceu. Joseph Smith diz que ele tinha 14 anos, então a gente sabe que foi na primavera de 1820. E alguns especialistas das escrituras, da história da igreja, supõem que tenha sido no dia 26 de março de 1820.
Nós não sabemos, mas não sabemos com certeza, mas isso é o que indica várias pesquisas que eles fazem. Em 1823, o anjo Moroni visitou Joseph Smith. Isso foi entre o dia 21 e 22 de setembro, né? Na madrugada do dia 21, ele diz. Talvez tenha sido já dia 22, depois da meia-noite. Mas o que é importante para nós? Que foi bem no equinócio de outono. Porque Deus se comunicaria com sua própria voz ou por um mensageiro celeste no equinócio. Será que isso foi uma coincidência? Bem, eu acho que não, porque Deus, ele é organizado, é um Deus de ordem. Ele tem seu próprio cronograma universal, o cronograma cosmológico, né? Eu não sei se eu posso dizer isso. 3 anos depois da primeira visão, Moroni ele desceu do céu para falar com Joseph Smith na noite do dia 21 de setembro de 22, como eu falei para vocês, em 1823. Ele se apresentou como um ser ressurreto da antiga América, tinha um registro enterrado na qual Joseph tinha que recuperar e depois ele ia ser chamado para traduzir. Então, aquela noite, tudo isso aconteceu e era o equinócio. No dia 22, né? O que houve? Joseph foi até o local e viu onde as placas de ouro estavam enterradas. Ele levantou, como vocês sabem a história, está na introdução do livro de Mórmon. Ele levantou com a ajuda de uma alavanca, tirou a pedra que estava, viu as placas, viu os intérpretes, viu a espada de Labão. Ele tentou pegar a placa, não pôde naquele momento, ele não estava preparado. E o anjo disse para ele, volta para cá no ano que vem. E assim Joseph, todo o equinócio, ou próximo do equinócio, ele estava lá recebendo instruções do anjo Moroni. Isso aconteceu por 4 anos seguidos. 1824, 1825, 1826. Finalmente, em 1827, Joseph pôde retirar as placas. Por que o anjo Moroni visitou Joseph sempre no equinócio de outono? Não podia visitar outra ocasião? Certamente podia. Mas olha só, isso é uma coisa assim incrível. As datas que o anjo Moroni visitou, elas coincidem com importantes festas do calendário hebraico. O dia 21 e 22 de setembro de 1823, quando a primeira visita de Moroni aconteceu, era justamente quando estava acontecendo a festa dos tabernáculos para os judeus. O dia 22 de setembro de 1824, a segunda visita de Moroni, era na véspera do Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah. Espero que eu tenha falado certo. O dia 22 de setembro de 1825, na terceira visita de Moroni, era comemorado o Dia da Expiação, uma das datas mais importantes dos judeus, se não for a mais importante. Bom, o dia 22 de setembro de 1826 é uma exceção, porque não coincide com nenhuma data do calendário lunar hebraico. Mas estava lá Moroni ensinando o profeta, né? O futuro profeta. No dia 22 de setembro de 1827, quando Moroni finalmente entrega as placas, é exatamente o Rosh Hashanah. O livro de Mórmon refere-se à colheita final. A gente pode ler isso na Alegoria das Oliveiras, em que o Senhor instruiu o seu servo, né, o servo da vinha, a reunir os trabalhadores para preparar a vinha para o último dia. E o presidente Benson, que ensinou muito sobre a importância do livro de Mórmon, disse que este livro é o instrumento que Deus projetou para a colheita final das almas. Como o equinócio está ligado aos calendários, a colheita, a renovação, é muito interessante ver que o surgimento do livro de Mórmon ele está ligado a essas datas importantes de renovação, de recomeço. Agora, a tradução do livro de Mórmon também está ligada a datas importantes. No dia 7 de abril, Joseph e Oliver terminaram a tradução, que demorou 60 dias. E o livro de Mórmon ele ficou pronto e foi impresso para venda quase um ano depois, no dia 26 de março de 1830. Tudo isso na época do equinócio da primavera. Pouco depois, Joseph Smith foi instruído por revelação a organizar a Igreja de Cristo no dia 6 de abril de 1830, durante a semana de Páscoa. 6 anos depois, no dia 3 de abril de 1836, o profeta Elias retornou ao templo de Kirtland em pleno período pascual,
com Moisés, Elias, conferindo as chaves do sacerdócio a Joseph e Oliver. Por séculos, os judeus estavam aguardando Elias na Páscoa. Eles até deixam uma cadeira simbolicamente, né, pendurada ali para o retorno de Elias. Mas Elias já voltou. E nós sabemos disso, está lá em Doutrina e Convênio 110. Então, deixa eu fazer um resumão assim dessas datas, desses eventos importantes. Eventos do equinócio de outono, cerca de 22 de setembro. É a temporada da colheita. Nós temos o Ano Novo Civil Hebraico, o Rosh Hashanah, nós temos a Festa dos Tabernáculos, nós temos o Dia da Expiação. Em 1823 e 1827, nós temos as visitas anuais de Moroni a Joseph Smith, o momento em que o anjo entrega as placas de ouro, ocorre em 1827. Os eventos do equinócio da primavera, mais ou menos lá por 20 de março, nesse período, é a temporada de plantio, né? Então nós temos a Páscoa, conforme ensinado lá em Êxodo 12, que é o momento de libertação de Israel. Em 1820, no dia 26/3/1820, alguns especialistas dizem que ocorreu a primeira visão. Nós não sabemos exatamente, mas é por ali, né? E no dia 26 de março de 1830 é a publicação do Livro de Mórmon. No dia 6 de abril de 1830, a organização da igreja. E no dia 3 de abril de 1836, o retorno de Elias, bem na Páscoa. A primeira grande conferência geral da igreja foi implementada por Joseph Smith no fim de semana de 5 a 7 de abril de 1844, no local inacabado do Templo de Nauvoo, em Illinois. Tinha 20 mil membros da igreja naquela ocasião. Foram 3 dias de conferência e isso... as conferências começaram desde o início da igreja, né? De 1830, mas essa grande conferência que marcou essa tradição da gente ter conferências sempre em abril e outubro. E até hoje isso acontece e a gente pode, ao participar da conferência nessa época, lembrar dos eventos importantes que aconteceram em abril. É interessante ver que os eventos da restauração, como a primeira visão, a publicação do Livro de Mórmon, a volta de Elias, todos aconteceram próximos desse evento de equinócio. Era isso que eu queria falar com vocês. Gostaram de saber essas curiosidades? Deixa aí nos comentários, caso vocês queiram mais vídeos desse tipo, e eu preparo para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.